Você já parou pra pensar por que fazemos o que fazemos? Por que nos apaixonamos? Por que fugimos do perigo? Nos viciamos? Na ciência, há uma área chamada etologia, que estuda o comportamento animal. E nela há um cientista, Nicolas Tiberghien, que criou 4 perguntas para nos ajudar, para nos fazer entender por que esses comportamentos acontecem. Então vamos às perguntas. A primeira que ele criou é: para que serve esse comportamento? Então, qual é a função dele, para ele existir? A segunda é: como que esse comportamento evoluiu ao longo do tempo? A terceira, como ele se desenvolve ao longo da nossa vida? Então, quando somos adolescentes, adultos. A quarta é: qual é o mecanismo que o causa? Então, qual é a causação desse comportamento? Agora, e se eu te dissesse que dá para usar essas perguntas para entender até o efeito da cocaína no comportamento sexual de ratas adolescentes? Pois é, esse foi exatamente o foco de um estudo da Universidade da República, no Uruguai, publicado em 2018. Então, para começar, vamos usar a pergunta 4. Qual é o mecanismo que causa esse comportamento? Durante a adolescência, nós sabemos que o nosso cérebro está em obra, ele não está completo ainda. Então, o nosso sistema de recompensa, que dá aquela sensação de prazer e bem-estar, está super sensível. E esse sistema usa a dopamina, bem conhecida, né? O neurotransmissor que faz a gente querer repetir o que dá prazer. Então, continuar nos dando aquele prazer no nosso cérebro. É o mesmo mecanismo que te faz rolar o feed e pensar: só mais 5 minutinhos e eu já pulo para a próxima tarefa. Agora, a cocaína entra nesse circuito como uma espécie de trapaça. Ela prolonga o efeito da dopamina, aquele efeito de prazer. E o cérebro sente uma recompensa super exagerada. Esse é o mecanismo biológico em jogo. Então, respondendo a nossa pergunta. Agora, a pergunta 3. Como esse comportamento se desenvolve ao longo da nossa vida? Então, como esse comportamento sexual, esse comportamento de prazer se desenvolve? Para responder essa pergunta, os pesquisadores separaram ratas adolescentes e adultas nesse estudo durante 10 dias. Um grupo recebeu soro fisiológico para ser um placebo ali, o grupo de controle, e as outras, o outro grupo recebeu cocaína. Então, para começar, vamos usar a pergunta 4. Qual é o mecanismo que causa esse comportamento? Durante a adolescência, nós sabemos que o nosso cérebro está em obra, ele não está completo ainda. Então, o nosso sistema de recompensa, que dá aquela sensação de prazer e bem-estar, está super sensível. E esse sistema usa a dopamina, bem conhecida, né? O neurotransmissor que faz a gente querer repetir o que dá prazer. Então, continuar nos dando aquele prazer no nosso cérebro. É o mesmo mecanismo que te faz rolar o feed e pensar: só mais 5 minutinhos e eu já pulo para a próxima tarefa. Agora, a cocaína entra nesse circuito como uma espécie de trapaça. Ela prolonga o efeito da dopamina, aquele efeito de prazer. E o cérebro sente uma recompensa super exagerada. Esse é o mecanismo biológico em jogo. Então, respondendo a nossa pergunta. Agora, a pergunta 3. Como esse comportamento se desenvolve ao longo da nossa vida? Então, como esse comportamento sexual, esse comportamento de prazer se desenvolve? Para responder essa pergunta, os pesquisadores separaram ratas adolescentes e adultas nesse estudo durante 10 dias. Um grupo recebeu soro fisiológico para ser um placebo ali, grupo de controle, e as outras, o outro grupo recebeu cocaína. Param 2 coisas. Se a rata preferia ficar perto de um macho ou de uma fêmea. E a segunda coisa é como que ela se comportava durante o encontro com o macho. E aí vamos para a nossa pergunta 1. Para que serve esse comportamento? Então, o que acabou acontecendo nesse experimento? O que foi observado? Mesmo com cocaína, as ratas, tanto as adolescentes quanto as adultas, continuaram preferindo o macho. Mas as adolescentes fugiam mais e cheiravam mais o parceiro. Então, elas tinham um comportamento mais exploratório. Então, o comportamento sexual delas não aumentou em desejo, na função reprodutiva. Permaneceu ali o que já era. Mas a exploração e sociabilidade, a interação com o macho, ficou maior. Então, o cérebro adolescente, ele busca recompensa na descoberta e na interação social. E não apenas no ato sexual em si, Então, a cocaína, ela potencializou essa busca por interação e exploração, delas irem atrás desse contato. E aí, a pergunta 2. Como que ele evoluiu ao longo do tempo? Esse estudo ele nos dá uma pista de que, ao longo da evolução, a adolescência se tornou uma fase chave para o aprendizado social e de risco. Então, de você ir atrás, de você socializar, de você explorar mais as coisas. Porque o cérebro nessa fase, ele é super receptivo para entender o ambiente e estabelecer também conexões
com pessoas, né? Então, essa plasticidade que faz o cérebro ali moldando novas conexões, enfim, ela é ótima para sobrevivência e adaptação. E é o que a cocaína ela sequestra, oferecendo uma recompensa fácil. E, no fim das contas, entender por que o que fazemos é entender quem somos. Então, entender o que fazemos é entender quem somos. E como o nosso cérebro aprender a buscar prazer, amor e sobrevivência.